voltei para São Paulo, onde eu morava com minha mãe e o segundo marido dela. E por todos os motivos, inclusive familiares. Enfim, eu tenho uma família enorme em São Paulo, paulista de 400 anos, etc. Isso tudo é um horror. Enfim, eu resolvi vir para o Rio de Janeiro. Conheci algumas pessoas na Europa do Rio e tal, resolvi, e daí comecei a vir, passei uns dias no carnaval, um pouco antes do carnaval e tal. Fui conhecer o pessoal do CPC, por circunstâncias mesmo de conhecer um, conhecer outro e tal, que era Carlos Estevam, que era o presidente do CPC, que morreu obscuramente há 10 anos, ninguém comentou a figura dele, não, aquele obituário da Folha, que tristeza, porque é um cara que foi importante, é um cara que fundou o CPC, que escreveu um livro, Cultura Popular, que é altamente autoritário, islamista e tal, mas a vida real não era bem assim. Tanto que eu fui para lá para o CPC convidado por ele, quer dizer, eu conheci ele, conheci o Leon Hirschman, a primeira pessoa que eu conheci. E daí o Leão me levou ao escritório dele. Me levou não, eu ia lá junto, o escritório de Nelson Pereira, e gente de teatro, Saldanha, enfim, todo mundo que se reunia no CPC da UNE. E eu que vinha de uma tradição de familiar conservador de direita, tinha mudado um pouco, porque na Europa, enfim, Brecht, não sei o quê, enfim. Isso tinha mudado, mas não tanto para que eu me tornasse militante de qualquer coisa. Então, na verdade, eu fui do TBC, eu participei do CPC oficialmente, digamos, 2 anos e pouco, mas eu, enfim, todo esse primeiro período não era Partido Comunista. Todo o CPC era dominado pelo PC. O CPC tinha gente dominada pelo Partido Comunista, mas tinha gente ligada a Polop, tinha gente ligada a AP, como Cacá. O Cacá a Cacá. Eu nem sabia o que era isso. Cacá era de esquerda, vinha de Minas Gerais e tal. A Polop tinha uma ascendência trotskista, mas tudo bobagem, né? Tudo tolice. Eu não era nada. Eu queria, na época, independente. E na verdade, eu só fui entrar no Partido Comunista depois de 1 ano e meio trabalhando no Cabra, que começou a me encher o saco, porque eu ia em vários lugares e era convidado, estava num lugar, de repente começava a reunião do comitê do partido. O partido era de tal forma liberal, para o bem e para o mal. Para o bem, porque nunca teve uma política cultural, ainda bem, né? Não tinha nada, nenhuma política. Mas para o mal, que de repente estava olhando o partido e eu estava no meio, pô. E o cara supõe que eu sou do partido. Tem um mínimo de regra de segurança, entendeu? Eu estava muito ligado ao Arena, quer dizer, eu era amigo do Nelson Xavier, e frequentei o Arena, via as peças, conheci, fazendo reuniões, liam peças Vianinha meia-noite, eu participei dessas coisas e tal. E daí o Leon me convidou para ser assistente, gerente de produção desse filme Cinco Vezes Favela. Gerente de produção é o seguinte, é o cara que no set faz a produção. Não sei que nome se dá hoje a isso. Mas no set, eram 7, pô, eram 3, 4 pessoas sem um carro, sem automóvel, que tomavam. Quando é que você vai de ônibus na filmagem? Eu fui a Cinco Vezes Favela começa com as pessoas, com eu tomando o ônibus do Flamengo, em frente à Uni, para ir para a favela do Borel. É uma loucura, isso não existe, entende? Na história do cinema. O cara toma ônibus. Você vê o pessoal garotada que faz filme hoje, faz filme com uma camereta que ele grava fim de semana e tal. Mas no meio deles alguém tem carro, porra. O que mudou, pô, também 50 anos mudou, entende? Naquela época ter um telefone era privilégio, era um magnata, entende? Falar pelo telefone era uma fila desses, como chama, de Copacabana, Orelha no Copacabana, que minha filha levava às vezes 1 hora. Você desistia, porque ele sabe brasileiro, ele fica na fila e fica namorando mas em meia hora, pô. Você tinha que ter uma arma para liquidar o cara, porque o que tem de gente que fica numa fila de telefone com 10 pessoas coçando o saco, sabendo, é impressionante. E a gente dependia disso, entende? Porque um telefone não é, eu me lembro, as pessoas que tinham telefone.
essa mudança, que não é nem o celular, a mudança que o progresso e que a ditadura trouxe, ao contrário da Argentina, é que simplesmente eles resolveram o problema de comunicações. Eu te dizer que na época do Cabra, eu falar de Caruaru para o Rio de Janeiro, a gente chegava às 9 horas para sair às 10. Porque falava com o telefonista e levava meia hora e uma hora para conseguir falar. Dizer que o Brasil já foi assim, entende? E é um troço fundamental porque é um plano de segurança que eles tinham, entende? Que é estrada e comunicação. E nisso a Globo tem um papel que era útil para eles. A Globo e a televisão, que eles botaram esse negócio de torno em todo lugar, entende? Mas todo o contato da Argentina, o Brasil, nesse ponto, mudou violentamente, entende? E que para eles, a prova de que isso era útil, porque você imaginou o Araguaia, Belém, Brasília, que aliás era Juscelino e tal, sabe? Então, sabe, o Brasil ficou uma coisa... Quer dizer, a outra revolução é com o celular, mas eu estou saindo do assunto. Não, eu vim fazer um filme que eu tomava conta do dinheiro, eu ia para a filmagem, e eu era o cara que levava o dinheiro para resolver as coisas. Que não, um troço absurdo. Um troço absolutamente, sabe, é uma loucura. E eu ganhava uma merda. Tanto que eu me hospedei num hotel na rua. Tem a Uni, tem a primeira rua que vai pro Catete. Aquilo mas era muito mal, era um bordel. Hoje não é tanto, tem metrô, mas era um bordel. E eu fiquei num hotel chamado Cambuquira. Eu me lembro que era um hotel que não tinha quarto, não tinha banho, e o banheiro era um banheiro no andar que tinha aquelas coisas espantosas, que são aquelas coisas de madeira. Era um estradozinho com um buraco, ali um buraco desse tamanho e tal, então você pisava naquilo, né? É o ideal que você pisasse com chinelo, porque realmente as doenças, mas eu não ligava para isso. Bom, o fato é que eu dormia um quarto desse. O dinheiro que eu ganhava era do lado da Uni, 5 minutos, e era barato, pô. Evidente, sem banheiro, telefone nem pensar. Mas isso foi logo, isso eu fiquei nesse hotel. Não, eu fiquei, não sei se cheguei a ficar nesse hotel, daí o cara que dirigiu o primeiro filme me convidou para morar, para ficar na casa dele enquanto estava a filmagem, que é o Miguel Borges. Aí entra, que é maranhense, mas aí entra a grande mitologia do carioca, que existia e que existe. Todo mundo diz, apareça em casa. Se você aparecer, você está fudido, porque essa pergunta não quer dizer nada. Então, eu vivi esse troço. Todo mundo aparecia em casa, não sei o que, eu fui para casa do Miguel. Dormia na sala, ele está casado com uma mulher jovem e tal, e eu na sala. Depois de uma semana, 10 dias, aquele troço que passa, né? Você não está agradando e te manda embora. De uma forma mais ou menos sutil. Daí que eu saí, fui para um hotel, onde eu passei uns 3, 4 meses. Nesse hotel infame. Mas enfim, eu fiz a produção do filme durante 6 meses, e a produção do filme tinha um fotógrafo que era um velho que não tinha nada a ver com cinema novo, com esquerda, com nada. Tinha um diretor, Miguel Borges, que não sabia o que era dirigir, tinha noção, tinha lido livros, tinha um assistente de direção, que no caso é Henrique Maia, depois fez publicidade. Tinha um cara que é o Haroldo, que eu acho, Haroldo Guimarães, que fez o de 40 graus, mas que foi meio assistente de fotografia, mas não ia todo dia, eu acho, tal, enfim. E as pessoas tinham que devia ter carro, mas eu ia de ônibus, não sei como os outros iam, entende? Então eu me lembro que o grande primeiro problema foi um dia que teve uma filmagem que tinha que levar os favelados do Borel, os atores eram praticamente, tirando La Banca, que faz uma ponta péssima, aliás, esse personagem absurdo, todos os atores eram da favela do Borel, e portanto não eram atores. E para levar esses 4 atores, quando eles iam na casa do... Claro que tinha o magnata que controlava a favela. A noção de favela que existia, você percebe? Todo mundo elementar, ninguém sabia nada de favela, sabe? O Nelson sabia, o pessoal não sabia nada.
Favela para eles era um conceito. Eu nunca tinha ido favela na vida. Então é claro que tem os barracos lá e quem controla é o magnata que está em casa dele e que está em casa dele enquanto ele está com os dos favelados. O filho dele está numa orgia com a mulher e o filho dele, claro, porque tem que ser, né? O magnata é corrupto, né? É evidente, né? A visão de mundo que se tinha do CPC era essa, né? Do Miguel era essa, do CPC era essa, de alguns do CPC era essa. E quem fazia o filho do Labanca, o jovem corrupto, é o Paulo Henrique Amorim, que depois se tornou um jornalista, eu diria corrupto, mas enfim, dá por aí, né? Mas aí que não era ator, ele foi convidado para fazer o garoto lá. Bom, enfim, e a filmagem teve 4 episódios, o Joaquim Pires já tinha filmado há anos, o único episódio bom que é o Olho de Gato, porque todos os outros não eram bons, mas enfim, o do Leão é o mais interessante. E cada episódio foi melhorando a condição de produção. No segundo episódio, sendo já um caminhão da Sara Kubitschek. Então a gente ia no caminhão. No caminhão, a gente ia sentado como Paulo de Arara, caminhão no chão, não era um caminhão coberto, não era um caminhão e senta no chão e vai lá, entende? Mas já era uma maravilha, pelo caminhão para ia, põe o material, etc. E foi indo, quando chegou no último, em abril, chegou do Leão, o Leão, que não é besta, que tinha mais cabeça que os outros, já tinha feito cinema e tal, e teve 2 assistentes em vez de um, né? O fotógrafo tinha trocado, e ele dialogava com o diretor de fotografia, ele manjava fotografia, e era o cara que tinha mais preparo lá, intelectual e prático. E o filme dele acabou com 2 assistentes, que eram o Flávio Milhati e o Celso Amorim, futuro presidente da Embrafilme, futuro ministro das Relações Exteriores do governo Lula, mas enfim. E daí, quando começou, para terminar esse capítulo infausto da minha vida, enfim, em abril, quando começou o filme do Leão, o Morro da Providência. Veja bem, filmei em 4 morros do Rio, em 1961, e nunca vi um revólver. Realmente espantoso. Jamais eu vi um revólver. Nós tivemos um problema com o morador do Cabo Sul, porque filmamos e tivemos que filmar um dia que não deu para avisar ele veio puto, a gente foi com o advogado lá para conversar com ele e tal, mas não viu o revólver. Não viu o revólver. Entendeu? Então havia tráfico tem a margem de maconha, mas não havia cocaína e você vê, não havia arma. E quando eu botei a filmar realmente em 86, fora de coisas lábias, ao contrário, em 86 devia ter havido o que houve 30 anos depois, que é o PT. E atrasaram 26 anos para fazer essa porra, porque já Santa Marta, em 86, já era um inferno. Daí eu saí do filme do Leão, porque saiu a Univolante. A Univolante era um troço. Bom, a Uni, o que era a Uni, você supõe, talvez, você não pode supor. A Uni era o poder da República. Como era o Conselho, a CGT, com outro nome, entendeu? Agora, é aquela loucura brasileira. O Partido Comunista era ilegal, mas era legal. Tinha jornal. Saía na rua, botava o preço fazer show na rua. Não tinha problema, ninguém sabe. Durante o período do Kubitschek, do Juscelino, mas o Comunista era legal, o preço aparecia não queria. Tinha jornal, tinha tudo, entende? E a Uni, por exemplo, assim como a CGT provavelmente, a Uni era, muitas coisas eram financiadas pelo governo federal. Quer dizer, outro dia o Escorá me perguntou, porque ele não lembra, não sabe. Na verdade, o Cabra foi feito inicialmente com o dinheiro do MEC, que não era cultura, era Ministério da Educação, ou melhor, Educação e Cultura, mas não tinha o Ministério da Cultura. Acho que saúde tinha saído já, mas enfim, esse MINC famoso veio muitos anos depois. Mas era Educação e Cultura, cujo titular foi Paulo de Tarso, que era um católico de esquerda, e que depois acho que ficou doente, não sei o que houve,
Mas na época do golpe, era um cara chamado Júlio Sabaqui, que era até parente de uma amiga minha, e que não era um cara de esquerda. Mas o fato é que, sem problema, o dinheiro para vir um conluio total, só no volante de déficit de dinheiro do governo também, entende? Então, o dinheiro dado para fazer o filme, para fazer o Cabra, eu esperei um ano e tanto, para vir o dinheiro. E o dinheiro saiu do MEC, para a Uni e para o MCP. Quer dizer, um do governo atrás e outro a Uni, uma entidade privada, entendeu? Ele é um troço espantoso, né? Não é à toa que como é que vai formar a cidadania no país desse aqui, sabe? Você recebe dinheiro de quê? Como é que você pode ser independente do país desse, entende? Mas enfim, aí, daí o fato é que daí eu falei, pô, você largou o filme. O Univolante ia ter, o que ia ter? Aldo Arantes era presidente, depois de Goiás, tornou deputado por Goiás, ligado ao PCdoB, e é engraçado, o PCdoB sempre tem força lá, né? É uma coisa espantosa, eu vejo, tem partidos que não existem no mundo e que existem na universidade. É um mundo oposto, não tem nada a ver com o mundo real, entende? Você vai na eleição lá, tem PSTU e PCdoB, o que quer dizer isso? Nem PT é dominante lá, sabe? É realmente um conto de fadas, né? E um jogo de carta marcada, realmente a UNE nunca vai ser democrática, tipo, sempre o Congresso da UNE naquela época, todo mundo sabia quem ganhar ou perder, fazia o acordo católicos e comunistas e pronto, acabou, entendeu? Não tinha nada esse troço de resolver na hora, discutiram antes. O Congresso ia pronto para resolver. Quer dizer, política de massa, ou troço democrático mesmo, são troços que cascata. Mas o fato é que a UNE resolveu fazer a Univolante. Conseguiram um avião, de quem foi a ideia, você sabe? Não, isso é certamente gestão Aldo Arantes. A ideia foi da UNE. Que eventualmente, é claro, tinha poder lá, era uma época, como você sabe, todo mundo ia fazer a revolução. O cacete, a única contribuição dela era fazer a reforma universitária. O leitor era eleito pelos alunos, sabe? Enfim. Mil pontos de reforma, dos quais alguns não foram feitos até hoje, talvez para o bem, e outros foram feitos. Mas, enfim, era um assunto central para a UNE, porque a UNE fazia greve pelo petróleo, por tudo, mas para ter um troço que fosse específico, a UNE precisava ter um troço específico, né? Porque você não pode fazer também a UNE fazer greve em nome dos operários. Então tinha que ter a luta específica, que era essa, reforma universitária. Daí fizeram peças, e daí resolveram viajar à diretoria da UNE e levar o CPC. E o CPC tinha que ter um repertório adequado para se apresentar pelo Brasil inteiro, entendeu? Então, o CPC, que devia ter umas, sei lá, avião cabe com 50 pessoas, naquela época, sei lá, não tinha nem, que já estava nascendo, né? Mas, enfim, umas 40 pessoas e tal, e tinha então vários CPC, atores, diretores, e daí queriam levar alguém para filmar não só a Univolante, o teatro, como o Brasil. Bom, um dia em cada cidade para filmar o Brasil. E daí eu me candidatei, eu soube, sei lá o que lá, eu quero ir. Pô, lá já faltava só um filme que é o do Leon. Aí eu falei com ele, falou, tudo bem, Paulo, o que eu tinha? Já estava com 2 assistentes, um caminhão, pô, já é um cara para mexer com dinheiro, pelo amor de Deus. Daí eles não tiveram problema e daí, infelizmente, não, em vez de pegar um garoto que estava começando, aí o problema é que não tinha vídeo, né? Então, eu não sei até hoje por que isso, eles resolveram, em vez de pegar, são vários nomes, Fernando Duarte, várias pessoas estavam começando em fotografia e cinema, fazer um treino e viajar, mas não era vídeo, porque com o vídeo resolvia tudo, resolveram achar um cara da Agência Nacional, que era um cara de 50 anos de idade, que não tinha nada a ver com política, não estava interessado, e doente, ele tinha frieiras espantosas, entende? Então esse cara, e era um mau, era um cineasta de merda. E esse cara, a gente atrasou a viagem para os técnicos, ele ligou a luz de Santa Catarina para filmar no volante e logo queimou 3 lâmpadas. Eu não liguei mais nada. Também era um desastre esse cara. Mas enfim, daí essa viagem que a gente foi
em atraso porque o equipamento quebrou e teve que trocar no Rio e tal. A gente fez acho que umas 20 capitais do Brasil. Eu não tive Cuiabá, que até hoje não conheço, graças a Deus. Né? O calor de Cuiabá deve ser me matar. E a gente foi atrás e ficava um dia, 2 em cada lugar, o que era um absurdo, então, porque se a Univolante, que era interessante de filmar, Univolante tinha discurso do Odarantes, tinha reunião com o governador, tinha assembleia, tinha um monte de coisas políticas mesmo. Mas, evidentemente, com um fotógrafo desse e sem luz, você não pode filmar nada. Então, eu chegava no lugar e perguntava, onde é que tem favela, onde é que tem miséria? E aproveitava 2, 3 horas para filmar. Ninguém pode fazer um filme assim, né? E nessa altura que eu, por coincidência, em abril, eu cheguei lá e tinha notícia do comício do João Pedro Teixeira. E daí, 3 dias antes, o fotógrafo, Tia Frieiras, horrível, se demitiu. Graças a Deus. Demitiu não, foi embora, estava doente, foi embora. Então ficou eu sozinho com uma câmera. Eu odeio máquinas, toda espécie de máquina. E eu com uma câmera que tem que botar dentro e girar aquela porra. E daí eu me lembro que alguém me ajudou a botar em João Pessoa e um fotômetro. O que é um fotômetro? Bota aqui, bota. Eu não sabia, não sei o que é isso, entende? Mas daí eu fui lá, o primeiro rolo rodou, eu fui aqui, dava 20, dava 42. O sol do Nordeste. Eu não tem diafragma, tem o máximo é 22. Eu botei 22 e filmei. Como é que se filma? Tentava guardar um pouco de respiração e tal, e às vezes acompanhava e tal. É o que está no filme. Filmei 5 minutos, um rolo, 2,5. O segundo rolo eu consegui eu mesmo botar em Lodô, o que já é espantoso. E tudo registrou e 20 anos depois, preto e branco, ficou, porque preto e branco não morre, né? E isso daí acabou sendo tão importante, porque você passou a... Foi graças a isso que eu conheci a Elizabeth, pessoalmente, todos de preto ali. Nem conversei com ela naquela ocasião, filmei o comício que teve na praça, e foi, depois de aventuras, o assunto escolhi para fazer, e depois, enfim, 1 ano e meio para fazer o cara. E esse resultado jamais foi montado, foi depositado na Cinemateca, era imontável, era um negócio de fragmentos, você entende? Tem um troço filmado em Manaus, tem um troço em Belo Horizonte, tudo isso. Vai para a favela, sabe? De tudo isso, a única coisa relevante que tinha, não para fazer um filme, era o comício da Elizabeth. E isso daí, quando veio a ideia de fazer o filme, que é outro problema, o fato de eu ter filmado ela ajudou a consolidar a ideia. Não que eu soubesse que ia usar aquele trecho, mas, enfim, ela tinha se tornado famosa, João Pedro. Durante um curto período eles se tornaram famosos nacionalmente. O filme foi lançado sem favela, foi muito mal, evidentemente. O Esteban odiava o filme, achava uma merda. Achava que eu achava ruim também. E um dia, sei lá porque, ele me disse que eu ia dirigir o filme seguinte. O que é estranho, porque ele sabia que eu não era comunista. O partido, coisa que vale. Ele devia saber, se ele me conhecesse, que eu era um cara vacilante, que eu não ia ser nada nunca na vida, etc. Mas ele escolheu. Imagino que com autorização do Leon, mas quem me deu a notícia foi ele, que era o diretor-geral. Próximo filme você quer fazer? Eu falei, claro. E daí começou o problema do que fazer, que na verdade começou com o João Cabral, os poemas, que graças a Deus não saiu, porque era uma loucura. Mas nessa época da Univolante, você era remunerado? Você vivia disso? Não, na época da Uni, que foi exatamente, que eu vim, o filme começou em 1º de dezembro, por aí, de 61. Eu vim para o Rio, o Leão me disse que tinha sido, se eu queria trabalhar no filme. Eu vim de um congresso de camponeses, onde eu participei, porque eu fiz a produção de uma peça do CPC de São Paulo, dirigido pelo Chico de Assis, e que foi feita num grande palco, onde o primeiro Congresso Brasileiro de Reforma Agrária. Estava o Julião, foi o Jean, o Cacete, o custo que era péssimo, então a nossa peça lá, ninguém entendeu, porque não se ouvia, entende? Tinha peça para um cara orador, para ator fazer, era uma...
perto do antigo prédio da Secretaria de Saúde, era um auditório para 3 mil lugares sem acústica nenhuma. Então foi um desastre. E na volta de Belo Horizonte eu passei pelo Rio. Eu já conheci várias pessoas do CPC, de cinema, tal. Daí o Leão me disse, olha, vai começar segunda-feira o filme. Nós precisamos de um cara que faz produção. É o único posto remunerário que tem no filme. Digamos, sei lá, R$ 1.000, sei lá. Se topar, tem que chegar amanhã aqui. Eu fui a São Paulo e voltei. Sei lá, ele falou quarta-feira, eu vim quinta, na segunda-feira eu comecei a filmar. Exatamente em fim de novembro, começo de dezembro de 61. Tá, mas aí... Foi quando eu mudei de São Paulo para o Rio, foi essa. Mas quando você adere a Univolante, pega o avião e viaja... Eu estou ganhando. Você está ganhando? Estou ganhando mal. Estou ganhando mal. Até no Univolante para não ser tão mal, porque viagem, vai fazer gastar dinheiro em quê? Avião você não gasta dinheiro, só se jogando do avião, né? Não tem como gastar. Mas enfim, quando acabou o Univolante, eu passei a ser... e daí eu fiquei na Uni, fazendo coisas. Fazendo o quê, né? Porque o pessoal do teatro ensaiava, o pessoal de polícia tinha coisa para fazer, teatro fazia espetáculo na rua, sabe? Então sempre tinha coisa, mas cinema, pô. E eu não sei se eu ganhava ou não, o fato é o seguinte, eu devia ganhar muito mal ao ponto de eu sair do hotel, que era uma merda, e passei a dormir no terraço da Uni. A Uni tinha um andar embaixo, que era o que virou teatro. Em cima tinha um troço que, aos do fundo, que era assim meio cimentado e tal. À esquerda ficava a sala do CPC e tinha uma superfície razoável, assim, que dá para os fundos. Você via até o outro prédio do fundo, um quintal, sabe? São os fundos. E era uma superfície que ninguém ia. E daí um dia eu e um outro cara que era mais fudido que eu, resolvemos dormir lá, pô. Mas eu não fui por alegria. Fui porque fiz as contas e tal. Agora, você imagina, esse outro cara era um cara que está acostumado com o mendigo, mas eu não estava, né? Então, você primeiro tem que esperar que as pessoas fossem embora, reuniões, ensaios, o caralho, para poder dormir, entende? Daí juntava 2 poltronas, pegava um lençol e dormia, pô. Isso era na Praia do Flamengo, mas daí juntou esse cara que era ator mendigo mesmo, esse não... Tanto bem, mas daí juntou Flávio Miliati, que não devia estar tão miserável, mas enfim, resolveu economizar, ou sei lá, mas também o Flávio Miliati passou a dormir junto, entendeu? Então eu esperava hora, meia-noite, e de repente cobria, sabe esse negócio absurdo assim? Porque era do lado da sala que se tinha reuniões, entende? Dormia, levantava, tomava banho e pronto. E daí, um dia, o Luiz Carlos Saldanha, que tornou-se depois um grande fotógrafo, e, enfim, nos trouxe mais porque é um doido, mas um cara que tem de tudo, de técnica, sabe de montar uma câmera, vocês. Não era ainda um técnico, mas enfim, era um garoto de 19 anos, que tinha 3 irmãos, e ele ia saindo e viu a gente lá preparando para dormir. E achou um absurdo. Por todos os motivos, achou um absurdo. E daí ele falou, não, deixa de coisa aí. Falou para mim e para o Flávio, o outro mendigo já estava fora. Porra, vamos na minha casa, porque minha família está em Teresópolis. Ele morava num apartamento do lado do Bom Gourmet, lá na Viveiros de Castro, pertinho do Lido. Prédio velho, tinha 3 quartos. Um morava o pai, que é o professor comunista, e a mãe, que é uma pernambucana. Outro quarto de minha filha, jovem, sei lá, 16 anos. E tinha um outro quarto, com uma varandinha, tipo, sabe um quarto que tem uma varandinha de meio metro, acho que com vidro, acho que aumentava um pouquinho, mas armário embutido, tudo é um espaço mínimo. E nesse espaço mínimo dormiam 4 pessoas. Eu, o Luiz Carlos Saldanha, com 19 anos, um irmão de, sei lá, 13 anos, e um irmão de 15, que é o único que virou advogado, cientista, sei lá, se deu bem. Agora, você imagina que eu era o único velho, eu tinha
muito fácil, 61, 62, eu tinha 29 anos. Como é que um cara pode aceitar vir uma condição dessa? Porque eles, tudo bem, eles estão fazendo agora. Como é que um cara aceita essa humilhação? Eu vi quase um ano assim. E para caber, era cama de armar. Claro que não cabia. Eu quase um ano lá. Quase um ano. Chegava, às vezes comia lá. Me lembro que eu jogando Chico Anísio, o primeiro que eu vi lá foi na casa dele, na televisão. Como é que chama? Ao vivo. Tinha, né? Ia começar o PT e tal. Mas enfim, eu passei quase um ano lá. E não sei, não me expulsaram. Ela, ó, Dona Idalina e tal, não sei o quê. E eu, sabe, até que um dia me manquei, sei lá o quê, mas enfim, disse que estava mandando se eu ganhava. Eu devia ganhar mal, porque senão, imagina que, sabe, ganhar uma miséria. E até que daí eu achei um outro cara, que era um jornalista conhecido, pessoal, que me abrigou no período posterior. Eu morei muito depois, e antes do golpe, morei em quarto de empregada. Depois, quando eu mudei para um quarto lugar melhor, várias pessoas moraram comigo também. Não, era 2 quartos, várias pessoas. Mas, enfim, foi um troço de... Quer dizer, quando a família voltou, ele disse que não tinha problema. Ele disse para mim, acredito eu, para o Flávio, ele dizia isso. O Flávio já estou conhecido, ele tinha feito Teatro de Arena. Teatro de Arena era famoso aqui. Teatro de Arena era a grande coisa no Brasil na época. E o Flávio resolveu ficar no Rio. Depois ele fez um filme logo e tal. Agora eu não era nada, né? E daí ele disse para mim, se quiser ficar, fica, não tem problema nenhum, a família não liga. A família voltou e falou, tudo bem. E daí eu fiquei lá. Realmente espantoso. É uma prova da falta, da incapacidade de produzir as coisas, isso aí, né? Fiquei lá. Até que saí para outra, mas enfim. Até fazer o Cabra, eu vivia com pouco dinheiro e realmente era uma vida dura. Mas eu não tenho a menor ideia, mas na época do começou o Cabra, a preparação, acho que me dava um dinheiro por mês, sei lá e tal. Porque o teatro tinha um troço mais fixo, o teatro era quase diário, eles iam estrear uma peça pouco antes do golpe, então tinha um mínimo de infraestrutura econômica e técnica. Cinema, que é nada. Mas aí você volta da Univolante com aquele material. Pois é, mas daí o Estevão me fala fazer o filme, eu falo o João Cabral aceita, dias depois ele diz não, e eu fico puto da vida, porque eu fui um dia ao coquetel do João Cabral, no Forte Copacabana, estavam as pessoas pedindo autógrafo, né? Ele estava lá, eu sei que ele é mal-humorado, como eu sou, aliás, mas eu devia ter chegado para falar, olha, como é que vai, tudo bem? Porque eu conheci ele quando era cônsul em Marselha, onde ele me deu dinheiro para eu voltar para Paris. Me emprestou e eu paguei. Paguei e mandei uma carta para o auxiliar do consulado, xingando de filho da puta, que era um francês escroto, que dizia que eu não ia pagar nada, o cacete. Mas eu paguei, nunca mais vi. E eu, nesse lançamento do livro e tal, eu não tinha feito o Cabra Novo, deve ter sido em, sei lá, anos 70 e tal. Mas eu tinha que chegar para ele e falar, pô, você lembra, para lembrar, e se ele lembrava, e para um pouco confirmar porque ele tinha se recusado, entende? Que para mim, não tem a menor dúvida que a hipótese de medo de ser demitido. Porque eu soube depois que ele tinha sido acusado pelo Lacerda, naquela fase curiosa dele, de ter sido comunista, amigo de comunista e tal. Então ele tinha processos no Itamaraty. Quando ele topou o negócio da Uni, ele deve ter topado sem pensar muito. Daí outra ele ter dito. Naquela época a Uni, enfim, a época de radicalização dos anos 64, a Uni era o demônio, né? Ela não sabia quem eu sou. E daí ele falou assim, porra, vou sair dessa, entende? E ele nunca soube que o cara que pediu é um cara que foi ao consulado e que ele tinha visto a vez e tal, entende?
Daí eu falei, olha, então eu vou fazer a vida de João Pedro Teixeira, que nessa época estava muito em jornal, porque Elizabeth viveu no Rio, ela era bonita, fotografava bem, ela foi a Cuba, entende? Ela ficou uma figura nacional. E é curioso falar disso porque eu nunca fiz pesquisa, mas dezenas de pessoas de esquerda que estavam grávidos deram o nome do João Pedro aos seus filhos. Um deles é o Zé Werneck Viana, pergunta para ele. Conhece ele? Ele está no UPERJ, né? Pergunta para ele. A mulher dele chama... Enfim, a mulher dele era filha de um brigadeiro de esquerda, que é incrível. Brigadeiro Francisco Teixeira, que foi do esquema militar do Jango, esse que furou, né, entende? Mas eles se casaram e ele, segundo me contam, eu sei lá, claramente vejo ele teve um filho, 62, 63, que ele deu o nome de João Pedro. O Leão tem um filho, deu o nome de João Pedro, não sei se foi por causa disso, porque foi muitos anos depois. Mas eu sei que há alguns, pelo menos, pelo Brasil, que chamaram João Pedro. E que é muito louco pelo seguinte, que na verdade, isso durou até o golpe. Se eu não tivesse feito o filme, eu te garanto uma coisa, ninguém saberia quem é João Pedro Teixeira. Saberia o leitor do Carlos Amigos, esse tipo de coisa, mas ninguém saberia. Sabe? Nunca é conhecido como Gregório Bezerra, fora do filme, né? Sabe, pessoas que tinham todo passado, que daí tem. Mas não ficaria, se desaparecia na fumaça. Ela ia para aquele lugar lá, ia voltar, não sei o quê. Algum jornalista ia fazer uma matéria, talvez alguém escrevesse um livro, mas a força do livro é muito diferente de um filme, etc. E ficaria realmente com mais uma história de mais uma vítima, como mil outros que se contaram aí. O João fez a Liga, foi a maior Liga do Nordeste na época, e eles discutiam foro, faziam invasões, o cacete, e era do Partido Comunista. Algum dia alguém tem que me explicar por que era isso. O fato que ele havia, então, reivindicações fortes, e sindicato dificilmente se mata, entende? Você faz greve, aquela coisa. Na luta pela terra, não, a coisa é violenta. Então, tanto foi que um cara antes dele foi morto, que é Alfredo Nascimento, que era um cara que lutava também. Essa luta de foro e tudo, é uma luta de senhor de terra. Aí entrou, é fogo, matam mesmo. Tanto que por isso que eu mudei a filmagem, porque houve uma chacina que morreram 11 pessoas. Cuja chacina eu tinha as fotos até hoje e me roubaram, porque é terrível, é chacina de foice. É capanga do latifúndio, então é a pior. Porque a chacina de foice é o seguinte, o cara fica com duas bocas, sabe? Uma cicatriz mais terrível do que essa. Sabe? Você corta aqui e fica com uma boca enorme. É um horror. Eu tinha isso guardado, não usei para o filme, mas enfim, houve a chacina, e a chacina aconteceu no dia que eu cheguei em Pernambuco para filmar. 15 dias antes de começar a filmagem. Aí ele falou, fudeu, lá a gente não filma mais. E dito e feito, porque o coronel da PM, que era um cara fudido, violento, ele ocupou a Legião no dia seguinte. O governo do Estado mandou ocupar, porque por 11 mortos numa chacina, ele ocupou toda a Legião dos Sapéis Redondezas e a possibilidade de fazer uma filmagem naquele momento era um governador de centro-direita que se equilibrava e tal, não queria complicação, entende? Então era fora de questão. O clima era... E daí eu falei para ela, vamos filmar em... Não, daí fui o Julião e disse a Julião, o problema é que eu vou filmar onde? Sim, eu disse. E o Julião, comigo, ele foi perfeito. Filmar em Galiléia não tem problema e tal. E foi a Galiléia e disse a eles que eles tinham que fazer de graça. Coisa que foi complicada porque aos 10, 15 dias de filmagem já tinha cara que queria dinheiro. Quem que estava com você nessa época? Não, nessa época a equipe que eu fui, Marcos Farias, que fez a produção. A assistência era o Vladimir Carvalho, o Sérgio Tillet, o fotógrafo Fernando Duarte. A maioria não é conhecido. O assistente de fotografia, Fernando Rocha, era Mário Rocha, sumiu, acho que nunca mais fez filme. Eu nunca mais vi, eu não vejo ele desde o Cabra, nunca mais vi ele.
É um cara que, anos depois do filme, através do Fernando, ele diz, olha, tem as fotografias que o Mário Rocha guardou. Eu fiquei puto da vida, pô, 6 anos depois. Sabe? Não, maravilha que ele guardou, porque eu não guardei nada. Porque nessa época, se eu tivesse fotos de estilo comigo, eu tinha deixado lá. Porque tudo que te comprometesse com o filme era uma desgraça. Então vocês nem filmaram e ainda deixaram... Não, tinha esse cara que fazia estilo, mas não era um grande estilista, um grande fotógrafo de estilo. Ele fez alguns, tanto que eu sou salvo no filme, acredito. São 8 fotografias do filme que eu recebi, não me lembro se é negativo, mas enfim, tinha ampliação 224 e que eu usei quando chego lá e mostro as fotos para ela. Eu só tinha isso e aquela 1 hora de filme filmado. Mas ainda bem tinha aquelas fotos. O que não está no filme, que não tinha sentido, é que quando eu voltar, a gente voltou a Recife em grupos. Um era Elizabeth, Vladimir e eu. Um outro era esse Mário Rocha, a mulher dele e outro cara. Em grupos de 3 ou 4 pessoas, nós fomos andando pelo mato, 3, 5 quilômetros, para sair longe de Lé e esperar um ônibus e ir para a cidade. E morrendo de medo. Porque o Caruaru e lugares todos, os ônibus eram parados, cheios de militar, entende? E eu lembrei da coisa. A primeira coisa que eu fiz no dia 1º de abril, não, 1º de abril, a gente me avisaram 10 horas, eu peguei tudo que eu pude em 5 minutos, pasta de dente, sei lá o que foi, e fui embora, junto com as pessoas. E daí, a primeira coisa que eu fiz na tarde desse dia, quando vi que o golpe estava consumado, ou na manhã seguinte, foi fazer a barba. Fazer a barba era mortal. Isto é, ter barba é mortal. Eu uso barba, eu uso desde 57. Tirando um período de um mês ou outro que eu não usei, mas eu usava barba, não cavanhaque, eu usava barba, não sei como a Globo me aceitava, porque eu era uma barba com defeito, um horror. Enfim, eu usava a barba desde 57. Daí, quando estava lá, estava uma puta de uma barba lá e puta. E o documento estava com barba. Então, a primeira coisa que eu fiz lá foi fazer a barba, porque o problema lá era a implicação internacional. Então, prenderam japoneses dizendo que eram chineses. E eu fui preso na casa de uma pessoa que, por acaso, era francesa. Era uma diretora de arte chamada Déde Bourbonnais. E essa mulher foi mais incomodada pela polícia do que eu. Eu, quando fugi, porque eles me mandaram para casa e eu me mandei, meu pai me ajudou para eu fugir para mim, jamais eu fui interrogado por ninguém. Mas o fato de eu ter ficado na casa francesa é que interessava a eles. E encheram o saco dela, porque ela tinha um livro, uma gravação da Darcy Ribeiro, umas bobagens desse tipo, sabe? Não tinha nada. Mas interessava envolver uma conspiração internacional. Por isso, na minha opinião, eu não fui torturado, na minha opinião, um dos motivos, eles estavam ocupados com torturar outras pessoas importantes. Quando sabe que tem um cara que está filmando um filme lá, um filme de uma entidade que era legal, a UNE, a troco de quem interessa isso, se o que interessa é dizer que eram os cubanos preparando a guerrilha. Entendeu? Então o cabo nem era o filme, era um treino, aquele equipamento era para treinar a guerrilha e tinha cubano lá. Entendeu? E eu não sendo cubano. Então isso acho que ajudou. Mas o fato é que eu fui preso. E por que fui preso? Porque todos foram voltando, mas eu não quis arriscar por causa do meu documento em barba. Eu tinha uma passagem dada pelo MEC. Chego lá com barba. Eu não quis arriscar, pô. Falei, eu caio na mão do. Daí eu falei, não vou. Daí o Fernando Duarte, todo mundo foi voltando, de ônibus, devia ter de ônibus, né? Mas enfim, eu não sei o que eu falei, porque eu fiquei lá e os 15 dias depois do golpe, eu estou com a irmã de uma mulher do Comitê Estadual do Partido Comunista, e entra um cara da polícia, um cara do Exército e me prendem. Em Recife? Em Recife. E daí realmente eu estaria fodido se eu tivesse sido torturado, porque eu entregava a minha mãe todos. E não estaria falando com você, não teria feito cabra. Por isso que eu quero fazer um filme sobre o delator. Eu acho
todo cara que confessa sobre o risco de enfiar uma coisa debaixo da unha, ele é absolutamente sagrado, ele não pode ser condenado. Você sabe o que é isso? Eu nunca fui, tá? Agora, só de pensar que alguém me enfiou um troço debaixo da unha, eu não sei porque eu imagino só essa. Telefone, tudo bobagem. Mas isso daí, minha filha, não tem que eu entregue. E você pensa que a tortura foi usada em mão aqui? Foi usada porque o cara entregava, meu filho. E você tem que perdoar o cara que entregue, meu velho, porque o cara que entrega é porque... Mas 90% deles entregaram. Não vão dizer. E o que os caras faziam, e alguns têm coragem de falar, é o cara resiste ao máximo e ele entrega o ponto, mas uma hora errada. Uma hora antes ou depois, você sabe? É como se ele tivesse conforto de dizer, eu não disse tudo. Mas, na verdade, a tortura foi usada porque ela é útil só por isso. Aqui na Argélia, em qualquer lugar. Tortura foi usada porque o cara ele fala. Agora, justamente há fenômenos, principalmente de velhos membros do PC, que não falaram, que morreram sem falar. Mas são fenômenos assim, quase que Joana d'Arc, né? Tem gente que é capaz de ir. Mas a maioria, os jovens, inclusive, entregaram. Eu digo isso porque ninguém conta essas coisas. E eu fico puto com a visão direitos humanos, católica, comunista, entre aspas, que é essa, sabe? Aí que não entende que o cara fala assim, o que é a tortura. E a tortura é terrível justamente porque ela destrói o cara e o cara fala. Não é porque o cara não fala, não. Ou o cara se suicida como o Frei Tito, entendeu? É a destruição do cara. Porque se ele falar, ele é destruído pelos companheiros também, né? Ou ele mesmo se mata. Então, essa é uma coisa absolutamente insolúvel. E eu sei disso porque eu sei o que é o medo de ser torturado. Que eu nunca vi escrito um livro e simplesmente a hora que eu passei esperando ser torturado e levado para a polícia, eu soube de uma coisa que não vi em nenhum livro, nunca li, nunca vi, em que as mandíbulas perdem o controle de você simplesmente tocar castanhola com os dentes. Eu nunca vi um livro que fale disso. Será que só eu que tenho esse medo? Você sabe que perder o controle da gengiva e ficar sem parar? Meia hora, uma hora. É medo. É tensão incontrolável e desmoralizante. O cara está vendo, entende? Isso e a outra coisa que a meia hora que eu passei na polícia, eu esvaziei a bexiga, acho que 200 litros de líquido. Que é outra forma de... Entendeu? Como tem todas as formas, né? O cara mija, o cara também tem essas formas. Eu ia ao banheiro de 5 em 5 minutos. Mas aí você ficou preso uma hora? Não, o problema daí eu fui preso, um cara ameaçava a tortura e o militar, sempre assim, o policial grosso ameaçava a tortura e o tenente coronel, o senhor foi à França, estudou, por que o senhor se meteu nisso? Né? Tem sempre o cara civilizado e o cara grosso, eles sempre usaram isso. Meu grande problema é que eu estava com uma moça cuja irmã do Comitê Estadual do PC. Os outros caras do Rio estavam tudo escondido, todo mundo sabe que era comunista, mas isso. Entendeu? Então por isso que eu digo, se eu tivesse entregue naquela época, quem é que eu disse que estaria vivo para fazer o cabra? Eu estaria desmoralizado pela comunidade, sei lá, ou por mim mesmo, e estaria liquidado. Por isso que eu tenho mau cuidado em falar dos outros. E por isso que eu odeio o filme sobre santos e mártires e heróis. Eu odeio. Eu odeio, sabe? A Santa Teresa de Calcutá, ou Santa Teresa da Árvore que voa para falar com Deus. Se quiser é eu, pô. Sabe? Sabe esse troço? O super-herói, o super-herói. Eu odeio, porque eu não quero que as pessoas sejam super-heróis. Você não pode querer que as pessoas sejam super-heróis. As pessoas são fracas. Vivem e morrem, só isso. Pode ser Lenin ou pode ser a faxineira do andar. É tudo igual, em certo sentido. Você ficou quanto tempo preso? Não, eu fiquei preso... Minha filha, não só de tempo, é puramente subjetivo. Eu acho que eu fiquei uma hora, eles entrevistando na casa, me interrogando e tal, com essa moça. Depois fui levado no camburão até a Secretaria de Segurança.
Secretaria de Segurança era na Lua da Aurora, uma grande lua que dá pro Capiberibe, que é pertinho do Cine São Luís. Daí eu fiquei numa mesa esperando ser chamado pelo delegado. Me deixaram na mesa nessa meia hora. Tempo, não sei dizer, eu acho que foi 2 horas, mas é irrelevante. O tempo duplica, passa, sabe, pode ser menos, mas o tempo é totalmente subjetivo. E daí, nessa meia hora, 1 hora, sei lá, eu fui ao banheiro e me deixaram ir ao banheiro umas 20 vezes, sabe? É como se eu tivesse bebido o Rio Sena e tivesse posto para fora a bebida de 1 ano. E até que alguém do cara me falou, não, o senhor fica em casa, e você era chamado para depor. Pô, não. Me disse isso, foi como, pô, Deus existe, sabe? Eu hoje diria isso. Mas daí que eu telefonei para meu pai, com quem eu tinha sido brigado durante 8 anos, mas que tinha feito as pazes comigo, e que era conservador, cacete e tal, mas era diretor de aeroportos de São Paulo. Ninguém era melhor, mais bem indicado que ele. Daí eu fui ao telégrafo e aquela velha coisa que os telégrafos tinham o dia inteiro aquele dia. Estou doente, por favor, me buscar o endereço e tal. Ele veio. 2 dias depois ele veio, me pegou, falou nada, né? Direito, acho que ele vai dizer o quê nessa hora. Daí me levou para o aeroporto e eu viajei sem mostrar documento. E me lembro que no aeroporto ele encontrou um brigadeiro conhecido, porque ele lidava com isso. Aeroporto aqui, né? E embarcou, eu fiquei no Rio e ele foi para São Paulo. E nunca falei mais desse assunto com meu pai. Meu pai, depois o problema passou outro. O problema é viver de cinema, nem a esquerda, essa miséria e tal. Até o dia que eu entrei para a TV Globo, não apareceu lá. Daí é como é hoje. É outra coisa. Você não é profissão, isso é coisa de puta. No momento que você aparece na TV Globo, você é alguém sério. E ganha para viver, você passa a ser alguém sério. Daí esse problema de... Não, daí toda a história dos anos 60, eu tentei montar o filme, eu tentei pré-montar o material para ver o que era, e era um absurdo, era um material totalmente sem sentido. O Zelito foi quem pagou isso. Houve uma projeção na sala da Líder para... Ia ter umas 8, 10 pessoas. Tinha um português que fazia cinema na época, chamado Paulo Rocha, que está vivo ainda, nunca mais ouvi. Copião na Líder era assim, era uma salinha em Botafogo, todo mundo via e tal e tal. Então quem viu, não posso nem dizer, mas tinha gente que não era do filme. Não, certamente estava o Leão, estava gente da equipe, e tinha gente de fora, que a gente de cinema que devia estar lá e que pouco importa. A gente viu e falou, não tem filme, acabou, não tem. Daí continuou durante 1 ano, teve um festival de cinema aqui, veio francês dizer que podia acabar o filme, sem saber que era impossível acabar o filme. Você não ia nem encontrar as pessoas que estavam no filme. E que nem falariam com você, e você nem podia filmar, que era impossível. E evidente, com o tempo passando, tornou-se totalmente impossível, até que 75 em diante se tornou... Começou a se tornar viável quando a palavra anistia entrou no mapa. A palavra anistia é absolutamente decisiva. Porque os japoneses sabem o que é isso. Quando entrou a palavra anistia, foi decretada, e eles viram pela televisão, que chegou Brizola, chegou Prestes, chegou não sei o quê, chegou não sei o quê, eles sentiram que tinha mudado. A gente pensa que eles são burros, eles são muito espertos. E o cinema novo, Coutinho? Você falou agora da sala da Liga. Sobre coisa eu não dou opinião sobre isso. É como você perguntar o que eu acho da Elisipela. Não falo. Não tenho, é uma coisa que não me preocupo falar. É porque o Luiz Corel diz que o cinema novo foi um fenômeno do Rio de Janeiro. São Paulo não. Não, isso é sabido, que realmente o cinema novo foi um troço que pegou basicamente no Rio, mas com uma influência brutal do Glauber. E por isso se dizia que o cinema novo é o Glauber quando estava no Rio, entende? Você concorda? É um pouco isso, porque realmente o Glauber incendiava, ele tinha um espaço no Jornal do Brasil,
não os baianos, que não tinha nenhum baiano que prestasse, tinha Glauber. E tinha esse pessoal daqui, que era Cacá, Leão, que era daqui. E o problema de São Paulo é outro mundo, era outro mundo, ainda é, mas era outro porque tinha uma espécie da Vera Cruz atrás. As distâncias eram muito maiores, né, entre São Paulo e Rio do que as que são hoje. Avião, telefone, tudo era complicado. E São Paulo não tinha, tinha outro, tanto que o filme que foi feito ligado ao Cinema Novo lá, foi produzido pelo Nelson e dirigido pelo Roberto Santos, que é produzido por um cara do Cinema Novo do Rio, que é um emigrado paulista, mas enfim, que se fez no Rio. E o resto era o cinema do Cury, era o cinema desse tipo, e como exceção, quer dizer, para mostrar como, por outros caminhos, eles não fizeram nada, fizeram. Eles fizeram um grande filme, melhor que muito cinema novo, que é o filme Pessoal, São Paulo S.A. E que tem uma discussão se é ou não cinema novo, porque é um grande fotógrafo, Ricardo Aronovitch, não era um fotógrafo novo, e porque os atores eram atores conhecidos todos, entende? Então ele não é, digamos que as células dele não são iguais, mas é isso, acho. A verdade é que é um grande filme, um dos grandes filmes para 64, é São Paulo S.A. É um filme sobre metrópole capitalista, é um grande filme sobre São Paulo. E o filme existe, né? Mas totalmente com atores, Valmor Chagas, entende? E por isso ele não tinha ligações, enfim, não havia ligações. O pessoal provavelmente não gostava do cinema novo e vice-versa. O que havia de ciumeira, entende? E o Selma era preconceito total. Fez um filme, ganhou Cannes, Quadrado e tal. Sem falar que o fato que o Selma era o cinema novo, era pessoal de esquerda e universitário e revolucionário, né? E o Selma Duarte é um cara que tinha feito Vera Cruz, tinha lido ter livro na vida. Aí conta isso também. O grande momento que criou o documentário, contemporâneo, né? Pós-golpe, pós-picaretagem e tal, foi a Caravana Farcas, que fez 40 filmes entre 65 e 70, 72, que trabalhou milhares de filmes de Geraldo Sarno, produziu dezenas de filmes de Geraldo Sarno, Sérgio Muniz, Escorel fez alguns, o Hermano Pera fez, não. Então, basicamente, a maioria Geraldo que chamava, mas enfim, ele produziu um monte, depois virou um longa-metragem, que tinha o filme do argentino, Capovilla, entendeu? E acontece que esse troço foi feito e o Escorel, não sei como ele tive contato com Farcas, e eu não tinha, e não me passava pela cabeça, 65, quando ele estava fazendo, eu tinha acabado o Cabra, eu queria fazer ficção, não passava pela minha cabeça fazer documentário. Até porque naquela época fazer documentário era realmente não passar, né? Não é como hoje, que não dá dinheiro, mas não passa, né? Então, eu não tive dessas coisas malucas, porque ninguém me chamou, nem eu pensei em me oferecer. Aí eu fiquei durante 5 anos aqui na luta para fazer logo ficção, da qual eu desisti em 70, quando eu tive filho, acabou a brincadeira, né? Fui trabalhar no Jornal do Brasil e na Globo fiquei 12 anos fora da atividade de cinema. E só voltei a fazer o Cabra. Se não tivesse o Cabra, eu não voltava nunca. Estava hoje rico na Globo, eu tinha matado provavelmente. Mas se não tivesse matado, eu estava realmente muito bem de vida. Teria casa de campo, chofer, motorista, tudo que eu tenho hoje. Mas ou tinha matado. Mas você acha que o germe do cinema documentário, então, contemporâneo, tá no fato? Não, cinema brasileiro, né? Vamos falar logo brasileiro. Claro, desculpa. O germe, não, foi na verdade, foi a única tentativa consistente de fazer um grupo. São, sei lá, 20, 30 filmes espalhados pelos anos, com um certo tipo de homogeneidade, que é as coisas, que inclusive eu trouxe o que no Nordeste, principalmente no Nordeste, e principalmente aquilo que era arcaico, e que ficou ou não ficou. Então, Cara de Boi,
A Casa de Farinha, Paz de Cícero. Crítico não era isso, entende? Tirando o filme que eles fizeram em São Paulo, que é o Brasil e Verdade, que o Geraldo Sarno fez o Migrantes de São Paulo. E aí tem aquele velho problema do modelo sociológico, que o Jean-Claude fala em relação ao Geraldo Sarno. Isso é uma velha história. Eu posso dizer, o grupo que fez, foi um grupo que fez. Agora, realmente, quem é que fazia documentário na época? Se perderam, era uma merda. O Joaquim Pena não é documentário, o Coro de Gato é uma ficção pura, pô. Entendeu? Então o documentário vai nascer no Rio, o Jabô faz o Circo, que já é um documentário cheio de coisas ficcionais, muito hábil e tal. E depois ele faz a Opinião Pública, 67, é o primeiro filme sobre classe média no Brasil, assim. E que passava, porque naquela época o documentário não passava, mas a Opinião Pública chegou inclusive a ser exibida em 8 cinemas, porque o sistema de distribuição tinha o Livro Bruni, ele dava o cinema, roubava e dava. E, enfim, era mais possível. Mas se tornou logo depois impossível de novo. E, na verdade, você tirando o Garrincha e a Opinião Pública em uma década, o que houve a mais de ficção? E os filmes do Farcas eram filmes de curta ou média-metragem. Um ele juntou para um longa, etc. Mas de que ele fazia como mecenas. Ele era rico, tinha uma loja de fotótica, e ele, não sei como ele resolveu ganhar dinheiro, mas ele tinha equipamento, os caras iam ganhar pouco e ele se virava. Eu não me lembro se... É outra questão, aí é outro filme, saber como é que ele conseguiu financiar os filmes dele e tal. Porque era 16 milímetros, não era como hoje que é vídeo, né? Não sei qual foi o esquema. Mas enfim, agora eu particularmente, eu não pensava nem em Farcas, nem em documentário, nem no Jean Rouge, filho. Eu estava fazendo ficção. Daí eu fui fazer jornal. Depois fui fazer Globo Repórter. Daí é que eu veio ter contato com o documentário. Pela forma errada, porque como a Globo fazia, mas num período em que o Globo Repórter era capaz de se aproximar do que é o documentário. Então eu acho incrível que de repente eu fui pago e bem pago, contratado, e fui aprender a fazer documentário na TV Globo, no Globo Repórter. Eu devia ter pago, eu era pago. E foi a primeira vez que eu passei a ganhar direito na minha vida. E daí, como eu ia fazer o Cabra, parecia um troço de sorte. E realmente, o acaso não tem nada de... Esse negócio de biografia dirigida. Quando era criança, eu gostava de... Sabe isso? Quando era criança, eu desenhava, daí virou Matisse. Esse troço tudo é um frescura. Quando era criança, eu era cinéfilo, e cinéfilo é uma bunda mole que nunca faz cinema, entende? De cinéfilo a fazer filme não tem nada a ver, é uma distância gigantesca. Então, não tem acasos, só acasos desse tipo, que de repente alguém me chamou para trabalhar no Globo Repórter. O troço é meio absurdo, porque eu trabalhei 3 anos como que chama no Jornal do Brasil? Que eu fui procurar quando eu tive filho, acabou a brincadeira, né? É o que eu falo para as pessoas hoje. As pessoas hoje têm essa porra aí, todo mundo tem câmera, tem sábado e domingo, ficam esperando dinheiro, pô. Sabe esse troço que se falava há 10 anos? Não, eu quero fazer um curta, mas eu preciso de 80 mil. A puta que eu pariu, entende, pô? Não tem que esperar nada, pô. Hoje em dia o cara faz e não diz nem se é longo ou curta, começa a filmar, depois vê. Ele mudou inteiramente o quadro da coisa. E é claro que não quer dizer que é fácil, que todo filme agora é bom, porque tem quantidade e qualidade, mas mudou inteiramente essa relação. Você imagina fazer um filme de 16 minutos, lidar com o laboratório, já começou um troço que está fora do teu alcance. Hoje você tem um computador em casa, é uma coisa que você edita, pô. O que gera uma quantidade espantosa de merda, mas ao mesmo tempo muda tudo. Você cria a possibilidade de criar desde as coisas estúpidas do YouTube até coisas sensacionais. Entendeu? Então hoje, quando me falam esse tipo de coisa, hoje não, há 10 anos que eu digo isso, pô, você tem casa, como é casa com roupa lavada. Ah, pra puta que eu pariu, bem pisadinho. Aproveita, quando você casou e teve filho, tá fudido, aí fudeu. Então aí você foi pro Jornal do Brasil. Aí você tá fudido. Pois é, eu tive filho, como é que viver? Sabe? Não era impossível. Daí eu fui lá, falei com o Diniz, que eu tinha sido colega do Diniz há 30 anos em jornal, o Diniz me deu
enfim, no Caderno B, eu pedi trabalho para ele. Conheci ele de anos antes, topei essa vergonha de pedir trabalho, que eu odeio pedir tudo. Daí ele me botou no copy-desk do Caderno B e eu fiquei 3 anos lá, 3 anos e meio. Um dos meus chefes foi o Nilson Viana, que era um cara, inclusive, foi muito simpático comigo todo o tempo. Então, foi meu chefe, teve outros, Marina Colassante e tal. Mas o Nilson foi chamado uma época para a Globo, enquanto eu estava lá. E ele cismou que eu escrevia direito, porque eu era copydesk. Cismou, porque eu atualmente eu aboli, eu não escrevo mais, né? Há 20 anos que eu não escrevo. Mas enfim. Escreve com imagens agora. Não, mas eu escrever realmente para mim é um negócio sagrado. Eu não escrevo, no Império eu falo, não, eu falo, mas não escrevo. Falar, você pode falar tudo, porque dane-se. Então, ele achava isso e daí me chamou para a Globo. Só que era para trabalhar no Jornal Nacional. E o que é absurdo é que o Jornal Nacional, que é a coisa mais poderosa da Globo, no tempo da ditadura, ainda ditadura, claro, plena ditadura, era ganhando igual ao Jornal do Brasil. O troço absolutamente maluco, porque o Jornal do Brasil eu trabalhava 5 horas por dia. Se eu entrasse no Jornal Nacional, se o salário fosse bom, eu tinha me fudido, eu tinha ficado 2 semanas e me demitia, porque eu não ia aguentar. Daí eu falei, não, mas salário, eu ganhava, sei lá, 2, se me dá 2, do Jornal do Brasil para a TV Globo, não tem sentido. Sem saber que eu sabia que era uma fria o Jornal Nacional. Daí passa uns 3, 4, 5 meses, ele chama de novo. É a mesma coisa. Jornal Nacional ganhando uma miséria. Aí eu falei, pô, não tem jeito, pô. Daí ele, uma pessoa que estava lá, falou, porra, o Paulo Gil está precisando de um redator, diretor do cacete para trabalhar lá, porque o Luiz Lobo saiu, não sei o que, tal. Aí botaram em contato com o Paulo Gil, e realmente no Paulo Gil eu ia ganhar o dobro do que eu ganhava. E outra coisa, ia trabalhar ligado ao cinema. E daí eu aceitei na hora, quer dizer, primeiro, e eu fiz de tudo durante 9 anos, eu fiz de tudo, eu traduzia, eu inventava, quando eu não conseguia traduzir inglês, eu inventava, eu adaptava, eu fazia texto para os outros. E algumas vezes eu dirigia e fazia tudo. E a proposta dos programas eram criadas por você? Não, as propostas variadas, mas as pautas. Tudo tinha que passar, pelo Armando, às vezes pelo Boni, e a frase mortal é não é competitivo. Não era nem por político, não é competitivo, fudeu. E a competição era com o pobre do Chacrinha, porque naquela época o rival da Globo era a Tupi. E a Tupi já estava em decadência, o Chateaubriand roubava tudo, sabe? Mas assim mesmo a palavra competitivo hoje é muito maior, é decisiva. Então, não, havia para os políticos, intocáveis, né? Eu me lembro que eu tinha que fazer uma nota da morte do Juscelino e perguntei para o Washington Novaes, pode dizer que ele foi caçado? Pode dizer não sei o quê, porque você não sabia o que podia ter, ele realmente era foda. E a maior censura era em cima da Globo, né? O Jornal Nacional. Mas eu, então, fiquei no Globo Repórter, que tinha vantagem de ser feito em filme. Segundo, era uma casa a 200 metros do Armando, na Vênus Platinado. Então, tornava mais complicado o controle. E nessa época, por razões, enfim, como o mercado pressionava menos, ainda que parecia incrível, a pressão política de luta contra a censura era mais possível do que colocar boa ditadura. E aí várias razões, porque daí chamou gente de fora, pô, milhões de pessoas. Salvar fez filme, Escorel fez filme lá, todos os caras de cinema que fizeram filme lá. Oswaldo Caldeira fez filme lá, o Walter Lima foi funcionário dela, como é que chama? O Paulista que fez como é que chama? O Paulista que fez o colega do João Batista de Andrade. Enfim, e o irmão do Boni tinha um negócio, e até devia ser corrupção do bem, porque ele tinha um negócio com a Globo, ele, irmão do Boni, João Batista, eu acho. Não lembro o nome dele. É o Guga, né? Sei lá. Era irmão dele, como é irmão. Não, esse que tem o Big Brother é filho, né?
o outro era irmão. Ele abriu uma firma e ele tinha uma relação especial com o Boni. E eu não sei como funcionava, o fato é o seguinte, ele conseguiu, inclusive, patrocínio, dinheiro, para fazer filmes que duravam 3 meses para fazer, coisa que a gente nunca teve. Então, o Capovilla fez um filme, Os Últimos Dias de Lampião, que é uma reconstituição dos Últimos Dias de Lampião, que deve ter levado por, sei lá, 1 mês filmando, deve ter custado triplo que o Capovilla, mas tinha isso. Esse cara pegava por empreitada e fazia filmes com o Maurício Capovilla, com o Hermano Pena, com um monte de gente lá, entende? E o João Batista fez alguns filmes que também teve um prazo extraordinário, entende? Ficção misturada com real, etc. Eu nunca peguei moleza desse tipo, não. Mas o fato é que era importante, o que vinha dessa coisa do Guga, do irmão do Boni, que fornecia algumas coisas que eram interessantes, além das coisas que o João Batista conseguia fazer, tipo o Ensino Galileu, que foi proibido e tal. Então havia e o Walter Lima fez algumas coisas também sobre os índios Arara e tal. Mas, na verdade, a diferença entre mim, o Walter e o João Batista é que eu era pau para toda a obra. Não estava escalado lá para dirigir, como o Walter Lima. Eu estava escalado para resolver tudo que acontecesse. Traduzir, copiar, legendar, plagiar, o que fosse. Tinha que estar pronto, tinha que ir lá. Entendeu? Então, eu era funcionário para todo o trabalho. E, inclusive, 9 anos, dos quais 3 foram úteis mesmo, eu, às vezes, tinha condições de dizer, não, isso eu não quero filmar. Sei lá, criou-se um certo tipo de clima lá que, já que eu fazia trabalho sujo, algumas coisas eu não filmava. E alguns o Paulo Dini me ofereceu. Inclusive, o melhor filme que eu fiz lá, O Coronel do Nordeste, o Paulo Dini chegou para mim, você quer fazer? Pô, eu falei, isso eu quero fazer. Adoraria fazer, entende? Dos 6 programas integrais que é lá, fiz 4 filmes no Nordeste, entende? 2 são Ultrapassados Medíocres, reportagem, uma na tela Luiz Gonzaga e Exu. São uma série, 2 são sobre briga de família. Mas o fato é que foi um treinamento extraordinário para falar com as pessoas, entende? Coisa que eu iria fazer logo depois no Cabra, entende? Então, para mim foi... E a outra coisa é que eu fiz um filme sobre a seca, que eu tenho um cara que fala sobre as raízes que ele comia nas secas. Uricuri, né? Esse plano tem 3 minutos e 10 segundos. Você sabe que é um plano de 3 minutos e 10 segundos? Onde daí eu me convenci, se já não sabia, mas aí é o grande problema da esquerda, é que forma é conteúdo. Extraordinário que esse plano tem ainda, mas não é porque ele fala de fome, não é porque ele fala das raízes. Isso hoje sai igual na Globo. É que dura o plano 3 minutos e 10 segundos. E é absolutamente objetivo. Essa planta chama tal, dá em tal lugar, quem come é porco, o boi, não sei o que lá. Essa planta é amarga, não é amarga, não sei o que lá, tá? Essa eu comia na seca de tal. Daí ele vai para outra. Às vezes tem essa eu nunca comi, daí vem um cara do lado. Não, essa eu comi na seca de tal. Quer dizer, ele fica agachado, cercado de uns meio corpo dos que eu cerco, entende? Então é de uma precisão absoluta. Dá o ponto dele dizer, essa eu não comi. Uma outra ele fala, essa é só para pouco. Daí vem um cara que está em off, para que fala, não, o gato também come. Gente séria, entende? 3 minutos e o cara que fala a maior parte do texto com uma voz melhor que a do Sérgio Chapelin, é extraordinário. 3 minutos e 10, o Armando Nogueira proibiu, queria que o filme fosse reduzido a 10 minutos. A maior alegria de minha vida na Globo foi essa. Eu estava lá há 6 meses e me mandaram fazer um filme sobre seca. E eu não tinha feito. Tinha feito 2 coisas pequenas aqui. Eu não fazia nem produção, tinha um cara que controlava o dinheiro. E eu tinha que ir em Uricuri e num outro lugar que tem uma seca terrível, que é o lugar do feijão. Irecê, na Bahia. Era porque 10 minutos, imagine. Irecê, não sei o que lá, seca e volta. Nem era seca monstruosa, né? Era uma seca inicial. Mas daí eu fui e resolvi ficar 6 dias em Uricuri e não ir para outro lugar. Caguei para o editor, entende?
E daí, quando voltei, falei, poxa, não, 10 minutos não dá. Daí o Armando, o Paulo Gil falou com o Armando falou, não tem discussão. Daí eu chorava como então acho que tinha pedido demissão, acho. Daí eles me viram lá chorando, sei lá o quê, sei lá. Daí eles insistiram, daí o Armando Nogueira foi à sala de montagem e foi a segunda vez. Ele foi 3 vezes em 9 anos. Não, durou 75, 81, são 6 anos que a sala foi lá. Ele esteve num programa de final de ano, que teve um problema, e para ver esse filme, eu acho que ele não teve nenhum outro. Aí ele foi, quer dizer, o que já é pro Armando preguiçoso, ele ir lá, mas ele é jornalista, né? Ele sentou, ficou montado do lado, eu fiquei do lado, e ele viu 37 minutos de programa, 40 minutos de programa, e ele parou só no final e disse, tem que ir pro ar, pode ir pro ar, tem que ir. E daí a gente teve um problema aí com o Paulo Gil e tal, de administração, que no fim só pôde ir pro ar às 11 horas da noite, uma sexta antes do carnaval. Eu fiquei puto da diferença entre 9 e 11, entendeu? Mas isso não foi o caso do Teodorico? Não, Teodorico fez emissão 9 da noite, normal, contra o Chacrinha, no mesmo horário. E aí ele viu a diferença entre reportagem e documentário? Não, né? Aí não. O problema é que a gente, na prática, o que eu via lá é que você era a pessoa que fazia matéria não podia aparecer, era proibido. Eventualmente a voz ficava, porque não tinha jeito, entende? Sabe? Mesmo o corpo da pessoa era quase praticamente proibido. Eu me lembro, eu fiz uma matéria aqui, no fundo, não é um documentário, é uma reportagem sobre superstição. Tudo bem. Aí superstição, futebol, teatro, João Saldanha, bobagem. Mas daí primeiro foi o Cascudo, Luiz da Câmara Cascudo, que é um estudioso disso, né? E daí naquela época eu usava uma correntinha que uma mulher da Umbanda me deu, mas que depois que eu perdi 4 vezes eu passei a ter a fé absoluta, isto é, não em ser feliz, mas que o avião não cai. Para mim o trato é esse. Quero ser feliz, porque o avião não cai, já tá bom. E eu joguei futebol, perdi, achei 2 dias depois. Quando se perde e acha, aquilo fica um valor incrível. Eu estava com essa correntinha assim, sabe, uma correntinha prateada, bugiganga, mas que realmente tinha cara de parecer valer mais. Daí ele falando do origem, aperto de mão e tal, ele pegou o colar para falar sobre a origem desse troço e tal. E daí, inevitavelmente, eu tive que entrar em campo. Mas é um caso, só nesses casos extremos é que você podia aparecer. É pecado, né? Eu queria te perguntar não, mas sugerir que você fale um pouco desse seu gosto por ouvir histórias dos outros que são muito diferentes de você. E aí tem esses conceitos ou essas expressões que se usam até hoje do outro de classe, né? E do interesse pelo outro de classe, que algumas pessoas dizem que nasce lá no Cinema Novo nessa época. Não, é justamente o problema lá é que não se ouviu outro de classe, né? A minha crítica, se eu posso falar do Cinema Novo, é que se vivia um tipo de visão de mundo, de marxismo, etc., que ninguém ouvia outro nenhum, né, pô? Enquanto não houve a catástrofe marxista, quem é que ouvia outro? Não ouvia nada, pô. Não havia outro de classe, nem o colega de classe, já que classe em qualquer sentido, entende? Agora, num país que o cinema era feito de bobagem, o que aconteceu no cinema, de qualquer maneira, é dar voz a alguma coisa que vem lá de baixo, entende? Só que, claramente, também havia um impulso autoritário no cinema novo, evidente, né? Isso não podia deixar de ser. Quem não era autoritário nos anos 60, pô? Sabe? Tá aí o povo no teletranse, né? É um débil mental, né? Mas e aí? Mas isso é uma análise que você faz hoje, na época você... Eu não fazia análise, nada, tentava sobreviver, não me matar. Olha, minha filha, esquece que análise que eu fazia na época. Não, havia filmes que eu detestava, outros não. O Filme no Globo eu gostei muito. Mas que interesse de falar num filme que eu não gostava, ou gostava agora?
São filmes que não são políticos, que eventualmente eu não gostava, mas não é porque não eram políticos, sei lá, pô. Vamos voltar para o seu gosto de falar com aquele que é diferente de você, né? Isso é uma coisa terrível, porque eu não gosto de falar disso. Olha, eu já dei entrevista, já dei debate para... Como eu não escrevo, então são 10 mil vezes. Né? Você não escreve, mas os outros publicam o que você fala. E daí às vezes me dão para eu corrigir, às vezes não me dão. Enfim, e sai um absurdo, não sai. Mas o fato é o seguinte, é que eu nunca tenho a impressão que eu sou virgem nisso. E na verdade é uma tolice, porque não tem solução. Eu nunca acho que eu usei a palavra alteridade. E na verdade é porque é uma palavra que é pedante, porque não conhece agora. Realmente, se não passa... sem falar nisso, eu estou falando disso porque não existe outra coisa senão isso, entende? E aí é toda uma discussão, que não existe alteridade, entende? Que, sabe, assim como se discute que a relação jamais é igualitária, ela é, como é que chama? Assimétrica. Ou então que não pode conhecer. Enfim, eu cansei de ouvir coisas desse tipo e tal, mas acho todas, realmente nenhuma delas me convence de que... Acho que até o problema é o seguinte, porque os caras perguntam, né, mano? Os caras perguntam, que as pessoas me falam tudo. Porque, bom, frescura. Digamos que falem mais, por quê? É simplesmente porque eu coloco entre parênteses, os outros não. É só por isso. É só por isso. Não é um problema técnico, só. É um problema muito mais, quando se diz aqui, o que eu sei é tão inútil quanto o que o outro sabe. Então, esse é que é o dilema. Mas é um problema que é um dilema que não é fácil, porque não é dizer assim, eu vou pensar isso. É você acreditar realmente nisso. Quer dizer, eu quando estou falando com um cara que fala de religião, eu estou preparado por dentro, porque eu sei, como eu digo, eu sou um materialista mágico. Então, a troco de que eu vou levar a sério? Se eu levei a sério um cara falando em Fourier, falanstério. Não tem cara que fala falanstério? Teve falanstério, pô. Eu li a Utopia do Tumanbó, é espantoso, entende? Sabe? As utopias são maravilhosas. Toda utopia construída desse tipo, é um lugar que você se matava no segundo dia, sabe? Tem que ter 200 casas, 40 por cada quarteirão, tantas mulheres, tantos homens, uma padaria, é impressionante. Eu me lembro que na Alemanha passou o Santo Fortes faz 10 anos, e tinha um alemão lá, não, porque não sei se ele tinha visto Cabra, e daí, enfim, se eu tinha deixado de fazer filme político, eu fiquei puto com o cara, falei. Meu velhinho, por que esse filme daí é menos político do que o Cabra? Essa é que é a questão. Quando simplesmente é uma coisa que a esquerda... Estou falando com gente que quer mudar o mundo. Supostamente quem quer mudar o mundo é a esquerda. O que é que ela conhece de seu próprio povo? Quando ela fala de classe, o que é que ela sabe das classes no Brasil? O que é que ela sabe das raças no Brasil, entende? Quando vai saber uma sacada de Gilberto Freire, que é o cara de direita, entende? Então, eu acho que só pode pedir o seguinte, o buraco é mais embaixo. Agora, não tem resposta, nada é para ter uma resposta. Mas o buraco é mais embaixo. Se você conhece o grande, na verdade, revelador que está por baixo, Santo Forte, para que ele resume um pouco essa mistura maluca do Brasil, no fim é Umbanda. Agora eu gosto de Umbanda, não, acho uma merda, pô. O importante é que existe. Que essa porra foi fundada nos anos 20. Essa porra não tem Cuba, não. Quando fala que parece, mas não é. Aqui é muito mais misturado que Cuba, é muito mais. E aí eu falo até em casamento racial e falo em passagem de cultura, entende? É muito mais, entende? Então, realmente, o mistério humano é espantoso, entende?
espantoso que os brancos se reuniram lá, resolveram pegar o troço que eles adoravam, mas queriam tirar o troço negro, botaram branco. O livro que se fez sobre teoria da Umbanda, que tem à venda várias, a Umbanda teria existido antes do Big Bang. É sensacional, entende? Agora, o número de falanges que tem, eu não sei como o cara consegue entender aquilo, que tem 7 falanges e o caralho, compreende? Incorpora, porque no Colombo tem o centro diretor, incorpora a tia Anastácia, não incorpora, vai. É uma coisa absolutamente maluca. É uma coisa que não é inconcebível ter em Cuba. O que você tem lá, variações de santeria que você tem lá, as coisas de santo assimilado católico, não, isso é brincadeira. O que a gente faz aqui é muito maluco. Então, o que está além dessa inventividade gerada pelas próprias contradições, o cara que gosta de espírito ao mesmo tempo é racista, sabe? Não há nada mais brasileiro que isso, né? É aquela coisa extraordinária do Brasil, que aliás o Roberto da Mata, quando ele estava vivo, que ele morreu há vários anos, né? Mas enfim, quando ele estava vivo, ele tem um troço de passagem, porque ele fala do futebol, do carnaval, o livro que é interessante já. A grande solução é você ter um Tércios. E o mulato é sensacional. O mulato vai resolver isso. Não é que isso tenha sido pensado, ninguém pensou nesse negócio, entende? Mas é sensacional, compreende? E agora fica a briga que ficam os negros disputando os despojos desses que chamam pardos, entende? E que é uma loucura, porque na verdade tem de tudo ali. O branco brasileiro já é uma loucura, o Caetano é branco, já é uma loucura, entende? E pode dizer um dia que é, outro dia que não é. Quer dizer, mas esse negócio do Tércios é extraordinário, e é um negócio que esse que é o negócio espantoso do Brasil. A história jamais se repete. Agora, um padrão de conciliação no Brasil é realmente espantoso. Estamos vivendo isso agora, né? Estamos vivendo isso agora, a Argentina, a Venezuela. A gente tem um padrão, é muito louco esse troço. Agora, claro que todo dito esquerdista, ele não gosta disso. Ele odeia que se fale nisso. É uma questão de CECIP, na verdade, é coisa que... Imagine se eu sou dito, teoricamente, como um dos fundadores do CECIP. Cláudio Washington Novaes, eu sou fundador de alguma coisa agora. Eu nunca produzi nada mesmo, eu mesmo. Então, botar de fundador, bota então, mas é tudo... Quem fez foi o Cláudio. Não, foi o Cláudio que fez. Ele voltava da Europa, o Cabra influenciou um pouco, não sei o que tal, mas chamou, daí eu fui lá, veio o Washington Novaes, com quem hoje estou obrigado, depois o Breno Cooperman que sumiu, e daí a gente se reuniu com o Rubem César, que era no ISE, para entrar, antes de ter a briga. Não tinha trabalhado nada no ISE. Você não fez, não instalou lá um departamento de vídeo? Não. Depois do Cabra, que o Cláudio, que era amicíssimo do Rubem César, onde é que ele vai botar a porra que ele quer fazer? Ele bota dentro do ISE, chama de ISE Vídeo, não tem CECIP ainda não. E fica lá ele começa a fazer coisa em Nova Iguaçu, e lá um dia, em julho de 75, foi comecinho, ele ganha o dinheiro do Ministério da Justiça, ele e o Rubem, porque eles eram amigos e tal, para fazer um troço sobre violência em favela. O ministro era Fernando Lira. E daí, eu, que tinha acabado o cabo, já estava sem dinheiro, precisava fazer outra coisa, mas ainda dava, falei, não, eu faço, nem cobro, faço de graça. Mais 15 dias e tal. Daí eu fiz esse troço, filmei, e quando estava montando, houve o rompimento do Cláudio com o Rubem César, por um problema de diferenças estético-ideológicas e tal. Daí o Cláudio saiu de lá, o equipamento continuou lá, mas o Cláudio fez uma luta internacional e conseguiu recuperar o equipamento, enfim, ter outro equipamento, e daí foi para a Senadora Dantas e o CECIP passou a existir. E daí, depois eu fui fazer um troço lá e acabei ficando, há 20 anos que eu estou. Primeiro trabalhando aqui, depois sem fazer nada. Hoje eu tenho um lugar que eu posso fumar e é um milagre, né? E se eu sair daqui, eu estou perdido. Vou para onde?
a leitura dos arquivos com tanta coisa, É. fazer um filme de ficção sobre esse tema. Não, eu odeio ter que ter um tema. Você falou um troço que eu odeio. Tem gente que faz o filme sobre a loucura, faz o filme sobre as prisões, né? E já me mata. Só de me falar já me mata. Eu queria fazer o filme num lugar onde não tivesse acontecendo nada. E não houvesse nenhum motivo para filmar. Na verdade, os lugares que eu vou são assim. Eu não vou num prédio porque nesse prédio está acontecendo um troço. Eu vou num dia comum do ano e vejo o que acontece. Então o negócio pior não é assim. Por isso eu não gosto muito. O fim eu preciso. Ah, o filme é maravilha. Porque ninguém está pedindo para ser filmado. Não tem motivo para ser filmado. Daí eu gosto. Por isso que Peões e o Negócio da Babilônia são filmes que interessam menos. Pô, sabe? Veio, nada está acontecendo, nada. Ninguém te pede para você ir lá filmar. Ninguém está afim, ninguém quer saber disso. Aí é bacana filmar. Aliás, você contou uma coisa tão engraçada do Cécio. Te relembra daquele debate que o filho do Cécio estava... Ah, foi maravilhoso até hoje. Foi sensacional. Eu nem lembro exatamente como foi. Eu acho que ele não ficou ofendido, não. Na mesa, Pois é, mas eu nunca vi Filho do Cécio na vida. E eu contei um episódio lá de meu pai, mas você tem uma noção que alguém, que o Cécio, alguém, parente dele estivesse lá. Ele estava no filme, ele era um garotão, mas tinha feito a assistência de Louis Guerra, num filme chamado Suzis. Então tinha tido uma grande experiência de cinema, porque trabalhar com o Luiz Suzis era uma... Mas ele fez disso um cavalo de batalha. Ele achou que Camponês era com ele, que ele conhecia aquele mundo. Pô. Mentira, ele era um galego que não conquistava confiança em nenhum camponês. Mas tudo bem, eu levei ele porque ele tinha experiência da técnica, e o Vladimir porque ele realmente sabe o que é camponês. E ele veio ao Rio porque quebrou uma lente, teve um problema técnico lá. E daí ele foi convidado para estrear em teatro. Ele tinha 18 anos. Que era uma peça chamada do autor famoso, Neil Simon, Descalço no Parque, assim. Era ele, Helena Inês, não sei o que era dito, mas enfim, era uma chance de ouro começar. Daí falou comigo e eu não ia dizer não. Agora, uma regra do jogo é que você não abandona uma equipe. Salvo se o cara te xinga mais, sei lá, mas não se abandona a equipe. Mas o cara tem um troço para fazer, você fica quieto, mas tudo bem. E daí ele ia embora uns dias depois do golpe para ser substituído por um cara do Rio, que era um cara que nem era de esquerda, mas com muita experiência em cinema e tal. Mas, enfim, antes do golpe ele estava lá. E ajuntou-se a isso o fato de que ele, num piquenique, num dia de folga, ele resolveu imitar os garotos e subir no coqueiro. E estraçalhou o peito, né? Dizem os que estavam na cena que ele queria se exibir um pouco, eu não sei se é verdade. O importante é que ele quis, ele era forte e tal, e esqueceu que subir, você pode ir na força, mas descer é fogo. E ele foi perder o controle, sabe, uma palmeira de 30 metros, que você roda 20 metros e fica em carne viva. Eu não estava, eu soube depois, porque era folga, eu estava lá nas minhas angústias pessoais. De repente, eu sei, chega o cara, veio do hospital, uma pessoa, uma múmia, né? O negócio com o gesso daqui até aqui, de braço aberto. Então, foi assim que eles tinham o golpe ali, completamente mobilizado. Mas eu não me lembro se eu contei. Não, além disso, então, ele continuou a trabalhar, mas a gente pediu para trabalhar um cara paralisado, né? E que vai embora. E quando a gente fugiu para o Recife, bom, um sai de um jeito, outro do outro, dele foi o marido da Tônia Carreira, portanto, o padrasto dele, César Tedim, que era boêmio, mas enfim, bem pessoal, devia ter grandes ligações, tomou um avião, no dia seguinte ele levou ele.